Fala, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. E sem mais delongas, vamos às notícias. Jorginho falou de maneira bem clara após o empate sem gols entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Para o volante, o time rubro-negro conseguiu colocar em prática a estratégia que foi preparada ao longo da semana, criou oportunidades e teve momentos de domínio total da partida, mas alguns pequenos detalhes impediram que o resultado fosse melhor. Ele reforçou que o Flamengo merecia sair de campo com os 3 pontos, mas faltou capricho na hora de decidir as jogadas e transformar o volume em gols. Na análise dele, o Flamengo executou um bom jogo taticamente, cumprindo o que Felipe Luiz havia pedido. A equipe pressionou desde os minutos iniciais, sufocou a saída de bola cruzeirense e conseguiu manter o adversário acuado no campo de defesa. Porém, quando surgiam situações de contra-ataque, as tomadas de decisão não foram as ideais. Jorginho explicou que, nesses momentos, o time poderia ter conduzido melhor as transições ofensivas, compondo o ataque de forma mais organizada para não permitir que o Cruzeiro recuperasse a bola e voltasse a ameaçar em velocidade. Esses erros sutis, para o volante, são detalhes que fazem toda a diferença em jogos grandes, especialmente contra adversários que se defendem bem e apostam justamente nos contra-ataques para surpreender. Ainda assim, Jorginho demonstrou confiança e elogiou a postura do grupo. Ele destacou a intensidade demonstrada no Maracanã, o compromisso tático da equipe e o empenho de todos para buscar a vitória até o último minuto. Enquanto isso, no lado do Cruzeiro, o goleiro Cássio saiu satisfeito com o empate. Ele valorizou o resultado fora de casa e lembrou que poucos times no Campeonato Brasileiro conseguiram somar 4 pontos contra o Flamengo, já que a Raposa venceu no primeiro turno e agora segurou a igualdade no Rio de Janeiro. Para Cássio, enfrentar o Flamengo é sempre um desafio enorme, e por isso o empate foi considerado um prêmio pelo esforço, pela dedicação e pela entrega dos jogadores cruzeirenses ao longo dos 90 minutos. O jogo, de fato, foi muito equilibrado e teve momentos distintos. No primeiro tempo, o Flamengo foi superior durante praticamente toda a meia hora inicial. O time rubro-negro pressionou alto, recuperou bolas perigosas e levou muito perigo ao gol de Cássio, mas não conseguiu concluir em gol. A defesa do Cruzeiro, bem postada, conseguiu resistir, e o placar zerado se manteve até o intervalo. Na segunda etapa, o cenário mudou um pouco. O Cruzeiro passou a explorar melhor os espaços e levou bastante perigo com Matheus Pereira e Caio Jorge, que tiveram boas chances para abrir o marcador. O Flamengo também buscou o ataque, mas encontrou dificuldades para manter a mesma intensidade do início. A partida ficou aberta até os minutos finais, e tanto Rossi quanto Cássio acabaram sendo decisivos, fazendo grandes defesas e garantindo que o placar permanecesse em 0-0. Com o resultado, a briga pela liderança do Brasileirão ficou ainda mais emocionante. O Flamengo chegou a 55 pontos, mantendo a ponta da tabela, mas o Palmeiras aparece logo atrás com 52 e ainda tem jogos a menos. O Cruzeiro, com 51, também segue muito vivo na disputa, consolidando-se como um dos adversários mais perigosos dessa reta final. O calendário do campeonato reserva duelos diretos que prometem ser decisivos para a definição da parte de cima da tabela. No dia 19 de outubro, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã em um confronto que pode mexer diretamente na liderança. Uma semana depois, no dia 26, será a vez do Cruzeiro encarar o Verdão no Allianz Parque, em outro jogo que deve ter impacto direto na corrida pelo título. O recado que fica desse empate é claro: a disputa pelo Brasileirão está aberta e cada detalhe pode fazer a diferença. Para o Flamengo, o alerta dado por Jorginho mostra que o time precisa ajustar as transições e aproveitar melhor as chances criadas. Já para o Cruzeiro, a postura de Cássio traduz a confiança de uma equipe que sabe competir de igual para igual contra os principais candidatos ao título. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo já começa a pensar de maneira muito clara na próxima temporada, mesmo ainda vivendo um momento decisivo em 2 grandes frentes. O time é líder do Campeonato Brasileiro e está na semifinal da Libertadores da América sob o comando de Felipe Luiz.
Essa maratona de jogos tem mostrado a importância de ter um elenco robusto, capaz de manter o nível de desempenho mesmo com trocas. No entanto, um grupo tão cheio de opções naturalmente acaba deixando alguns jogadores com menos espaço, e isso abre caminho para movimentações no mercado. Um dos nomes que mais chamam atenção nesse contexto é Alan. O volante chegou ao Flamengo cercado de expectativas e com um investimento muito alto. Para tirá-lo do Atlético Mineiro, o rubro-negro desembolsou cerca de 43 milhões de reais, uma quantia que, na época, foi considerada um dos maiores investimentos recentes em um jogador que já atuava no futebol brasileiro. A contratação aconteceu ainda sob a influência direta de Jorge Sampaoli, que pediu o atleta quando comandava o Flamengo. O problema é que, desde a sua chegada, Alan não conseguiu corresponder à altura do que se esperava dele. Mesmo com algumas oportunidades concedidas agora por Felipe Luiz, o volante não conseguiu se firmar como titular incontestável. Ele até teve momentos em que demonstrou qualidade, mas no geral acabou deixando a torcida frustrada, especialmente pelo contraste entre o que se investiu nele e o retorno dentro de campo. Isso fez com que críticas aumentassem, e Alan se tornasse uma das peças mais contestadas do elenco. Diante dessa situação, a diretoria do Flamengo já admite a possibilidade de negociar o jogador. E existe, inclusive, um cenário favorável para isso. Jorge Sampaoli, que agora está novamente no Atlético Mineiro, gostaria de contar outra vez com Alan. Ou seja, o treinador que pediu a contratação no Flamengo agora pode ser o responsável por abrir caminho para sua saída e retorno a Belo Horizonte. Só que o Flamengo não pretende simplesmente liberar o jogador. A ideia do clube é recuperar, pelo menos, 80% do que foi gasto na compra. Traduzindo em números, se o investimento foi de 43 milhões de reais, o rubro-negro só aceita negociar Alan por um valor mínimo de 34 milhões e 400 mil reais. Esse é o patamar considerado aceitável para não transformar a operação em um enorme prejuízo financeiro. Vale destacar que esse movimento da diretoria não acontece de forma isolada. Ele faz parte de um processo maior de reformulação, em que alguns atletas que perderam espaço podem ser negociados. O caso mais evidente é o de Michael, que já colocou como objetivo deixar o Flamengo na próxima janela de transferências. O atacante tem qualidade, mas não conseguiu sequência no time, e entende que precisa de minutos em campo para voltar a brilhar. O Corinthians, inclusive, já demonstrou interesse em sua contratação. Além disso, existe também a disputa acirrada no setor ofensivo, onde jogadores brigam por espaço a cada partida. Luiz Araújo tem aparecido em momentos decisivos, o que naturalmente complica a situação de Gonzalo Plata, que ainda busca uma afirmação maior com a camisa rubro-negra. Essa concorrência interna é positiva para o time, porque aumenta o nível de exigência nos treinos e nos jogos, mas ao mesmo tempo gera incertezas sobre o futuro de alguns nomes que não conseguem ganhar protagonismo. No caso de Alan, a questão é ainda mais delicada porque envolve valores altos de investimento. O Flamengo sabe que não pode simplesmente abrir mão de um jogador que custou tanto, sem ao menos tentar recuperar parte do que foi colocado na negociação. E ao mesmo tempo, o clube entende que manter no elenco alguém que não consegue render como se esperava não é a melhor solução. Por isso, a venda ao Atlético Mineiro surge como a opção mais viável para todas as partes. O Flamengo recupera parte do dinheiro, Alan volta a um ambiente onde já teve boas atuações e Sampaoli ganha novamente um jogador de confiança. Esse tipo de decisão mostra como o Flamengo já está trabalhando de forma planejada para o futuro. Não basta apenas ter um elenco numeroso, é preciso ter um grupo equilibrado, com peças que realmente façam a diferença em campo. E para isso, ajustes se tornam inevitáveis. Em um time que busca constantemente ser protagonista em todas as competições que disputa, cada detalhe pesa. Desde a montagem do elenco até a escolha de quem permanece e quem deixa o clube, tudo é pensado para manter o Flamengo no mais alto nível. A novela envolvendo Alan ainda pode ter novos capítulos nas próximas semanas, mas o fato é que a diretoria já deixou claro o valor que pretende receber. A partir daí, vai depender da disposição do Atlético Mineiro em investir novamente no jogador. Caso o negócio se concretize, será mais uma movimentação importante na engrenagem rubro-negra, que segue firme na luta pelos títulos de agora, mas já projeta também a base do elenco que entrará em campo na temporada seguinte.
Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O nome de Wallace Ian começa a ganhar muita força nos bastidores do futebol europeu, e o Flamengo já tem consciência de que pode perder uma de suas jovens promessas em breve. O atacante, que chegou a ser apontado como uma das principais revelações recentes do clube, está em negociações avançadas com o Crystal Palace, da Inglaterra, e a expectativa é que uma transferência seja concretizada no início de 2026, quando abrir a próxima janela de transferências do futebol europeu. De acordo com informações exclusivas trazidas pelo jornalista Júlio Miguel Neto, o Crystal Palace já abriu conversas com representantes do jogador há algum tempo, e a tendência é de que as tratativas sejam intensificadas nos próximos meses. Internamente, a diretoria do Flamengo, assim como o diretor José Botto, já está ciente dos contatos feitos entre o empresário Cláudio Guadagno e os ingleses. O clube londrino desponta neste momento como o favorito para fechar a contratação, mas o Wolverhampton também acompanha de perto a situação e pode tentar atravessar o negócio. O interesse não vem apenas da Inglaterra. Nos bastidores, há informações de que clubes como Napoli, da Itália, e Mônaco, da França, também têm monitorado a situação de Wallace Ian e avaliam possíveis propostas. Isso demonstra como o atacante rubro-negro já chama atenção no cenário internacional, mesmo ainda em fase de consolidação dentro do Flamengo. Hoje, o Wallace Ian tem uma cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros, um valor altíssimo para os padrões de mercado. No entanto, a expectativa nos bastidores é que uma eventual negociação não alcance esse montante, e que o Flamengo acabe aceitando um valor inferior para liberar o jovem. Ainda assim, a tendência é de que, mesmo abaixo da multa, a transação traga um retorno financeiro expressivo para os cofres do clube carioca, reforçando a ideia de que as categorias de base são também uma fonte estratégica de receitas. A trajetória recente de Wallace Ian no Flamengo ajuda a entender essa movimentação. O atacante viveu um momento de enorme destaque quando marcou 2 gols no Mundial de Clubes, sendo um deles justamente contra o Chelsea, o que o projetou de vez para o cenário internacional. Chegou a ter uma sequência de jogos, alguns deles como titular, mas a maré virou depois de um episódio marcante, um pênalti perdido que acabou sendo determinante para a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro. Após esse erro, o Wallace Ian perdeu espaço na equipe com Felipe Luiz. Mesmo continuando a treinar e ficando à disposição, o jogador deixou de ser prioridade nas escolhas do treinador, que optou por dar mais minutos a outros nomes do elenco. Essa queda de espaço acabou abrindo caminho para que as propostas vindas do exterior ganhassem ainda mais força, já que a perspectiva de evolução dentro do Flamengo ficou mais restrita. O que pesa agora é o equilíbrio entre o desejo do jogador de atuar no futebol europeu e o interesse do Flamengo em realizar uma venda que seja financeiramente vantajosa. O clube sabe que perder uma jovem promessa nunca é simples, ainda mais uma que já mostrou qualidade em momentos decisivos, mas também entende que não pode ignorar uma negociação que possa render dezenas de milhões de euros. Se a saída realmente for confirmada no início de 2026, o Flamengo terá não apenas o desafio de repor a perda técnica, mas também a missão de administrar essa venda como um exemplo de planejamento. Afinal, transformar uma revelação da base em uma transferência milionária para a Europa é parte fundamental da estratégia de manter o clube competitivo dentro de campo e financeiramente saudável fora dele. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Felipe Luiz, que quase nunca entra em detalhes para falar de um jogador de forma individual, abriu uma exceção importante depois do empate sem gols entre Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O técnico, que costuma valorizar sempre o coletivo, dessa vez falou diretamente sobre Samuel Lino, que acabou sendo bastante vaiado pela torcida quando foi substituído. A situação chamou atenção e Felipe fez questão de explicar a decisão, falar sobre a leitura que teve do jogo e ainda sair em defesa do atacante, que já soma 13 partidas com a camisa do Flamengo desde que chegou ao clube. De maneira bem clara, Felipe explicou que a substituição não aconteceu apenas porque Lino não fazia uma boa atuação, mas também por uma questão puramente estratégica.
Ele disse que enxergou a necessidade de colocar Bruno Henrique naquele setor do campo, justamente para explorar o confronto contra o lateral William, do Cruzeiro. E de fato, segundo ele, a troca deu resultado, já que Bruno acabou sendo decisivo ao provocar a expulsão de um adversário, algo que poderia mudar o rumo da partida. Felipe destacou que a ideia era justamente oferecer uma característica diferente naquele lado, já que Samuel Lino não estava conseguindo entregar o que a equipe precisava no momento. O treinador aproveitou para elogiar o desempenho dos demais jogadores. Felipe afirmou que todo o restante do time estava em um nível altíssimo, o que reduziu bastante a necessidade de outras mudanças imediatas. Ele destacou as atuações de Plata, Arrascaeta, Carrascal, os dois volantes e também dos laterais, que segundo ele foram fundamentais para dar a consistência defensiva necessária contra o Cruzeiro. Felipe lembrou que o time mineiro é o mais perigoso do campeonato em contra-ataques, e que por isso a prioridade era neutralizar essas jogadas rápidas. Somente quando percebeu o desgaste físico de Arrascaeta e de Carrascal, que vinham sendo fundamentais, é que optou por novas substituições. Ele frisou que sempre seguia pelo que observa dentro de campo, porque às vezes uma troca precipitada pode não surtir efeito. Logo depois, em um tom mais emocional e até de desabafo, Felipe Luiz fez questão de defender Samuel Lino das críticas e das vaias vindas das arquibancadas. Ele lembrou que o atacante já demonstrou sua qualidade desde que estreou e que, em apenas 13 partidas, já mostrou potencial para ser importante no elenco. Segundo Felipe, é natural que existam oscilações, ainda mais em uma sequência tão desgastante como a que o Flamengo vem enfrentando. Ele destacou que o jogo da Libertadores foi extremamente exigente e que o duelo contra o Corinthians também cobrou muito fisicamente dos jogadores. O técnico deixou um recado direto para a torcida: jogadores com características de drible, como o Lino, são justamente os que mais erram passes ou perdem bolas, porque tentam jogadas arriscadas. Mas isso faz parte do estilo de jogo e é exatamente por esse motivo que ele, como treinador, pede para que Lino busque o drible e tente romper as defesas adversárias. Felipe lamentou que, muitas vezes, no primeiro erro já venham as vaias, e pediu paciência, reforçando que o atacante precisa de confiança para seguir ajudando o time. Com 13 jogos já disputados pelo Flamengo, Lino vive o começo de sua trajetória no clube. Ainda é uma fase de adaptação, mas Felipe Luiz deixou claro que confia plenamente no atacante e que espera ver a torcida apoiando em vez de pressionar. O Flamengo já volta suas atenções para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, que será fora de casa, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova. A partida é válida pela 27ª rodada da competição e representa mais uma prova de fogo para o time de Felipe Luiz, que vem de um empate sem gols contra o Cruzeiro e agora busca recuperar o caminho das vitórias para seguir firme na liderança da tabela. Jogar em Salvador nunca é tarefa fácil. O Bahia tem a força do seu torcedor, que transforma a Fonte Nova em um verdadeiro caldeirão, e costuma crescer muito quando atua em casa. A equipe baiana aposta em intensidade, marcação forte e velocidade nos contra-ataques, características que já complicaram outros adversários neste campeonato. Por isso, o Flamengo precisará entrar em campo muito concentrado, controlando bem a posse de bola, impondo seu estilo de jogo e evitando erros que possam dar espaços para o adversário. Do lado rubro-negro, Felipe Luiz deve avaliar com cuidado a questão física do elenco. A sequência de jogos tem sido desgastante, e alguns atletas vêm acumulando minutos em campo. Por isso, o treinador pode fazer ajustes, seja com substituições estratégicas durante a partida ou até mesmo com mudanças na escalação inicial. Jogadores como Arrascaeta, Plata, Carrascal e Bruno Henrique devem novamente assumir protagonismo, mas a ideia é que todo o conjunto mantenha o nível alto de atuação que já foi visto em boa parte da temporada. Esse jogo contra o Bahia também será um novo teste para Samuel Lino, caso ele esteja entre os escolhidos. Depois da defesa pública feita por Felipe Luiz diante das vaias contra o Cruzeiro, a expectativa é que o atacante ganhe ainda mais confiança e possa mostrar seu futebol com tranquilidade, sem a pressão excessiva da arquibancada. O treinador deixou claro que confia no jogador e vai continuar incentivando seu estilo de drible e velocidade, pontos que podem ser decisivos em um confronto equilibrado como esse. Conquistar 3 pontos em Salvador teria um peso enorme.
Além de reafirmar a liderança no Campeonato Brasileiro, seria uma demonstração de força de um Flamengo que não se intimida nem mesmo nos estádios mais difíceis. A equipe sabe que, em reta final de competição, cada detalhe faz diferença, e somar vitórias fora de casa pode ser determinante para manter a vantagem sobre os concorrentes diretos. Então é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.